Boa noite. Você está no canal Dormiflix. Por favor, já se inscreva e deixe o seu like no canal, pois em breve você estará dormindo. E isto é muito importante para que possamos continuar produzindo conteúdo desta qualidade para vocês. Para quem não me conhece, eu sou Julião, tenho 65 anos e vivo em um dos muitos, quase infinitos interiores do Brasil. Atuei como psicólogo e neurolinguista por muitos anos. Eu estudava os impactos das emoções e do comportamento humano no sono e no sonho das pessoas. Tem muitos anos que me afastei da vida nas cidades grandes, das universidades, das clínicas e toda essa coisa. Hoje, vivo humildemente em um campo próximo a um rio, sem qualquer luxo. Algumas pessoas afirmam que fiz isso como uma forma de autopunição, mas não é verdade. Pelo menos não assim. Mas eu acredito que, de certa forma, estou buscando me redimir. Redimir de quê? Bem, por enquanto, é melhor não falar. Sim, é um segredo que irei compartilhar com vocês. Não agora, mas prometo que em momento mais oportuno irei contá-lo. Como estava dizendo, eu levo uma vida simples, diria, até mesmo pobre. Não tenho muitos bens materiais, porém é repleta de pequenos prazeres. Um deles é ouvir a história e conhecer um pouco da vida das pessoas que passam por aqui. O lugar em que vivo, apesar de ser um pouco isolado, é uma rota de passagem de pessoas que vão e vêm de diversos lugares. Há um grande rio que corta a região. Suas águas são claras e tranquilas. Em sua maior parte, é raso e com marolas tão leves e cristalinas que é possível ver os peixes e as plantinhas lá no fundo. É largo quase como um oceano. Eu uso uma antiga balsa que encontrei abandonada para, de vez em quando, atravessar as pessoas de uma margem à outra. A viagem é lenta e longa. Uma bela oportunidade para puxar assunto. Os passageiros se sentem à vontade comigo. Quase todos me contam alguma história de suas vidas ou que lhes foram contadas. Algumas são comuns e cotidianas, e outras são quase um sonho de tão inacreditáveis. Devido aos meus estudos, sei que muitas pessoas têm problemas para dormir. E uma coisa que também descobri é que as histórias são um ótimo remédio para isso. Foi assim que resolvi fazer este canal para ajudar a cada um de vocês a pegar no sono, enquanto escuto uma história interessante e tranquila. A história que trago hoje para vocês me foi contada pelo próprio protagonista e pude também presenciar parte dela. Um sujeito muito solitário que precisou atravessar o rio uma vez para ir e uma vez para voltar. O curioso é que ele estava justamente atrás de uma história para dormir. Mas não era qualquer uma. Tratava-se de uma história mágica. Ele dizia que bastava começar a ouvir para pegar no sono, sem importar o quanto fosse difícil dormir. Por fim, ele conseguiu encontrá-la. E me pareceu que foi realmente poderosa essa história, pois ele roncou durante quase toda a travessia pelo rio. Apesar de seu objetivo já ser muito interessante por si só, os detalhes de sua curiosa jornada fazem a coisa toda ser algo absolutamente mágico e impressionante. Preste atenção nessa sabedoria, pois ela resume tudo o que contarei hoje. É um erro tentar ver muito longe no futuro. A corrente do destino somente pode ser puxada um elo por vez.
agora e escute a história do homem que encontrou seu sono. Genival tinha quase 50 anos quando se deu o ocorrido. Vivia sozinho na beira de um lago, a cerca de 3 dias de caminhada daqui. Ele gostava muito da sua vida pacata. Gostava de estirar na rede ao final da tarde e apreciar o sol se pondo atrás do lago. Em frente à sua casa, deitado em sua rede, avistava um grande campo, verde durante todo o ano, como se nunca ali faltasse chuva ou sol, para que a grama e as pequenas flores crescessem fortes e coloridas. Ao se seguir o horizonte com os olhos, se via as montanhas ao lado direito, longínquas. Genival jamais tinha caminhado para aquele lado. Às vezes se punha a especular sobre a distância e a altura daquelas montanhas. Às vezes tinha a impressão de que elas eram tão distantes que via apenas uma sombra do que eram. Em outros momentos, deitado no leve balanço de sua rede, esticava a mão e fechava um dos olhos, e assim passava seus dedos sobre a imagem da montanha. Fazia como se estivesse a acariciando, respirava fundo e se concentrava. Podia chegar a sentir que seus dedos realmente estavam tocando nelas. Era como acariciar um animal felpudo e dengoso, que iria se revirar e se enroscar em busca de mais carinho. Até que sob o café morno e agradável, fosse levado para o mundo dos sonhos e flutuasse leve e espontaneamente sorridente. Da mesma rede em que acariciava as montanhas, Genival via o pôr do sol sobre o lago. Encolhia-se de lado, cobria-se com a sobra do pano da rede, pois naquele horário o calor começava a ir embora, como se o sol chamasse os seus filhos que brincavam naqueles campos. Chamava cada grão de calor para se recolher e descansar. Chamava de volta para casa cada grão de luz. Era hora de todos se juntarem e com o seu pai sol mergulharem no lago, deixando a escuridão da noite trazer seu alívio e refresco às plantas e animais daqueles campos de esmeralda. Assim, o sol descia sobre o lago. No horizonte, ele lançava seus últimos raios laranjados e compridos, espalhando-se sobre a água que tremeluzia sobre a incidência da luz, que mais parecia uma pintura, e não raro que Genival se emocionasse com a cena. Muitas vezes pegou-se deixando uma lágrima involuntária correr sozinha e frouxa pelo seu rosto. Durante a primavera e o verão, o espetáculo do pôr do sol ganhava outros atores. Os animais corriam pelo campo como se gritassem para o mundo inteiro ouvir que eram livres, livres e selvagens. Os pássaros, do alto, acompanhavam o correr dos animais do solo, em um balé entrecortado pelos raios laranja-avermelhados. Eles iam e vinham cruzando os últimos momentos de cada dia. Genival nunca soube dizer se aqueles pássaros estavam brincando entre si ou se faziam uma espécie de prece, como se cada movimento daqueles milhares de asas, em redemoinhos programados e ensaiados, fossem dedicados à beleza daquele cenário. Ele quase podia ver a batuta de uma mão divina coordenando a revoada. Mas as andorinhas, sim, essas ele tinha certeza de que não faziam aquilo por um mero instinto. Simplesmente não podia ser. Com suas asas em curva, elas subiam aos milhares, todas alinhadas em diversas camadas,
Conforme cada andorinha alcançava a altura da borda mais alta do sol, atirava-se a uma direção que fazia um ângulo perfeito com a luz, cobrindo as suas penas de um perfeito dourado. Conforme o sol baixava no horizonte, as andorinhas desciam ainda mais baixo. Como o espaço diminuía também o tempo entre uma e outra. Nos últimos instantes, era como se elas fizessem no ar um gigantesco tapete de ouro, vibrante e reluzente. Um tapete para que o sol, como ser divino, pudesse tocar a terra. Mas de repente, cada andorinha ao mesmo tempo quebrava o fio reto pelo qual voava, e o tapete dourado se desfazia em um instante, como névoa sob o vento forte. Para trás ficava apenas a escuridão do lago e os últimos e quase invisíveis fios de luz. Um verso vinha repetidamente à lembrança. Como a andorinha que o fio quebrou. Era um verso sobre o destino, uma metáfora de como a vida é impermanente. Genival sempre soube que aquelas andorinhas faziam esta poesia. Inspiradas pelo sol, mostravam a todos os animais o quanto a vida, por mais reta e constante que possa parecer, guarda uma infinita surpresa a cada momento. Genival acordava bastante cedo. Precisava cuidar de sua plantação, sua criação e também pescar. Tudo o que consumia vinha de seu trabalho. Minerava também um pouco de ouro em um riacho e muito raramente o vendia na cidade para comprar algumas coisas por lá. Porém, qual não fora sua surpresa ao final de um verão, quando viu que uma grande parte dos legumes de sua plantação haviam sido comidos. Ele não pôde se conter com a cena. Suas berinjelas, pepinos, abóboras, quase tudo devorado. Genival não teve dúvidas. Foram as capivaras. As marcas de dentes nos pedaços dos legumes que ficaram para trás denunciavam. Isto era estranho, pois, em geral, as capivaras se mantinham à distância de sua roça e nunca, se não por alguma exceção, aquilo ocorrerá antes. Decidiu que era hora de caçar a capivara que fez aquilo. Decidiu que a pegaria de uma única vez, com um único tiro de sua velha espingarda cartucheira. Naquele dia, ele não deu atenção às montanhas ou ao pôr do sol. Não sabia, mas teria sido bem melhor se não tivesse ligado para tal capivara. Mas ligou, fez uma emboscada. Escondeu-se atrás de um arbusto, escondeu também a maioria dos frutos e legumes, deixou uma grande abóbora à mostra, como uma bela isca, pressupôs. Esperou, esperou e esperou. Com a sua velha espingarda em punho, estava atenta a tudo. Esperou, esperou e esperou. O pôr do sol chegou, as andorinhas passaram. Genival esperou, esperou e esperou. A escuridão da noite cobria tudo. Alguns animais dormiam e os morcegos voavam. Ele esperou, esperou e esperou. E quando o dia vinha raiando e a noite se despedindo de um Genival exausto, já quase desistindo de respirar, eis que surge uma grande capivara, marrom e com cara de sabida. Parecia desconfiar. Ela foi se aproximando devagar da abóbora, tão bonita e suculenta. Genival logo a percebeu. Colocou sua mira.
Quando a capivara estivesse entretida a comer, ele a tiraria sem dó nem piedade. A capivara se aproximou da abóbora, deu uma mordida, 2 mordidas. Aquele legume estava uma delícia. Genival engatilhou sua arma, mirava bem no peito do animal. Foi quando a capivara perguntou para o Genival: Por que você vai atirar em mim? A princípio, o homem se assustou com o animal falante, mas não ligou. Falando ou não, ela estava comendo a sua plantação. Manteve a mira e se preparou para o tiro fatal. A capivara insistiu e disse: Deixe-me explicar. Tenho certeza de que depois que eu falar, o senhor não vai querer me matar. Mas se mesmo assim insistir, não vou me opor. Você está no seu direito de reclamar. Genival aprumou sua arma. Depois de tanto tempo, seu braço havia ficado dormente. A capivara continuou a falar: Mas se atirar sem a explicação que eu vou dar, uma maldição já vão deixar. Do mesmo jeito que passou a noite acordado, me esperando para um assassinato, vai ficar sem dormir, mesmo que deitado. O sono vai embora da sua vida e nunca mais se sentirá recostado. Genival ouviu tudinho. Fez-se de surdo. Não queria papo com capivara nem com outro bicho que falasse. Deu o tiro na bichinha sem nem mesmo querer ouvir sua explicação sobre o fato. O corpo da capivara tombou no chão. Em um barulho seco e pesado ressoou na plantação. Genival nem se aproximou. Pôs sua espingarda no ombro, virou as costas e foi para casa dormir de tão cansado que estava. O céu já estava clareando quando se deitou. A cama estava desconfortável. Ele se cobriu e logo retirou a coberta. Não sabia ao certo se estava com frio ou com calor. O sol começou a passar pelas frestas da janela. Ele trocou de posição. Assim foi por toda a manhã, sem que Genival conseguisse dormir. Também foi assim pela noite e pelos 3 dias seguintes. Ele tomou chá de camomila, não dormiu. Tomou chá de erva doce, não dormiu. Tomou chá de maracujá e nada. Genival não se lembrava bem de sua infância. Porém, naqueles dias sem conseguir descansar, naquelas noites rolando de um lado para o outro da cama, memórias de sua infância insistiam em vir à sua mente. Nada sabia sobre sua mãe, apenas que a perdera muito cedo. Foi criado por uma senhora que não sabia ao certo quem era, pois eram doces as imagens que vinham à sua mente desta época. Não conseguia visualizar o rosto da senhora, porém lembrava da sua voz e quase podia se lembrar de uma canção cantada por ela. Pensava em quem seria esta dona tão meiga. Dentre as imagens que surgiam durante as noites de insônia, veio de uma criança deitada na cama. Era ele, pequeno, mal sabia falar, mas escutava atentamente uma história contada pela dona. Ela dizia que era uma história mágica, que fazia qualquer pessoa que ouvisse dormir, quase que imediatamente. Ele sabia que quando criança, após perder a mãe, também havia perdido o sono. Sabia que naqueles tempos, por muitas vezes passou noites seguidas em claro. Sabia também que isso mudou quando foi morar com aquela senhora, pois ela tinha uma tal história mágica que adormecia qualquer um. Após vários dias e noites sem dormir, Genival mal conseguia andar ou fazer suas coisas. A plantação estava abandonada. Já nem mesmo se lembrava de fechar a porta.
O vento a fazia bater dia e noite. Foi assim que resolveu que atravessaria o lago. Sabia que do outro lado morava um velho contador de histórias, um verdadeiro mestre na arte de narrar causos. Genival tinha certeza que lá encontraria sua história. Pegou um farnel com carne seca e pães. Pegou algumas pepitas de ouro e seu cantil de água. Levava apenas essas coisas quando entrou em sua canoa. Sabia que a travessia seria longa. Levaria 3 dias atravessando o lago. Assim, remou, remou e remou. Seus braços doeram e o dia demorava a passar. A brisa, muito leve, parecia empurrar sua canoa para frente, até que escureceu. Assim se foi o primeiro dia de travessia. Novamente, remou, remou e remou. Seus braços doeram e o dia demorava a passar. Mais uma vez, a brisa, muito leve, parecia empurrar sua canoa para frente, até que escureceu. Assim se foi o segundo dia de travessia. No terceiro dia, remou, remou e remou. Seus braços doeram e o dia demorava a passar. Lá pela última vez, a brisa, muito leve, parecia empurrar sua canoa para frente, até que escureceu. Assim se foi o terceiro dia de travessia. Finalmente, chegou ao local onde morava o velho contador de histórias. Ao longe via uma grande casa rosa, com varanda e telhado branco. Por trás, um antigo pomar repleto de frutas. Genival subiu a colina, no alto da qual a casa figurava. Na grande varanda que ficava em frente à casa viu, sentado em uma poltrona, um senhor de barba muito bem feita, um colete à moda antiga, cabeleira hirsuta e completamente branca. Este velho segurava um livro em uma das mãos, enquanto que com a outra baforava um velho e grande cachimbo de osso. Genival parou no pé da escada que dava acesso à varanda. Exausto, fitou o velho em sua poltrona por um longo período, sem dizer palavra alguma. Até que em um dado momento, sentindo sua presença, o senhor levantou os olhos do livro e por cima dos óculos viu Genival e disse baixo para si mesmo: "Meu Deus!" Porém, cheio de espanto, gritou direcionando a cabeça para dentro da casa: "Florisbela!" Uma mulher dos seus 50 anos apareceu à porta e imediatamente pôs a mão sobre a boca, como que tampando a expressão de espanto. "Vamos, mulher, não fique aí parada, ajude este homem." Genival não fazia ideia, mas sua aparência era de uma pessoa recém-chegada da guerra. Estava magro, encurvado e suas olheiras eram fundas como um abismo. Florisbela o levou para dentro da casa. Ele foi alimentado e pôde banhar-se. A mulher lhe serviu uma sopa riquíssima em legumes e gordura. Tudo isso o fez sentir-se melhor, mas a lentidão e moleza deixada pelo sono não passava. A mulher tentou colocá-la em um quarto para descansar. Foi quando ele contou do motivo de estar ali, e foi ter com o velho uma prosa na varanda. E disse o velho: "Passaste mal bocado." Genival assentiu com a cabeça, repetidamente, como se não soubesse o momento de parar de balançá-la.
que não descansa um pouco, homem? Posso não, senhor, respondeu Genival envergonhado e continuou. Fui amaldiçoado por uma capivara. Por isso estou aqui. Vim pedir a sua ajuda. Sua história me parece bastante curiosa. Não vejo como poderia ajudá-lo. Senhor, o senhor é Dom Amélio, o contador de história, não é? Sim, eu sou Dom Amélio, ex-contador de história, pois não abro mais a boca para contar uma anedota sequer. Ainda assim, não sei o que posso fazer por você. Genival então se pôs a contar toda a história de como foi amaldiçoado pela capivara e como atravessou o lago para ouvir a história mágica que o faria dormir. Porém, suas esperanças vieram por água abaixo, quando Dom Amélio lhe disse que nada poderia fazer. Homem, como eu te falei, eu não conto mais histórias. Agora, apenas as escuto. Na época em que eu abri a boca para compartilhar os causos, muitas pessoas vinham à minha casa. Algumas gentis, outras só vinham na ânsia de provar que minhas histórias não eram verdadeiras. Ora, coisa que nunca me preocupou, pois eu contava com gosto tudo que eu ouvira, fosse ou não verdade. Mas a verdade é que cansei dessa gente besta e não abro mais a boca para contar nada. Genival implorou, suplicou, pediu de joelhos. Dom Amélio explicou que, se fosse o caso, até pensaria em abrir uma exceção a ele, pois não gostava de ver gente sofrendo assim. O problema é que não conhecia, nem mesmo nunca ouvira falar de tal história mágica que fazia o homem dormir. Vendo-o esmorecer e sucumbir à desesperança, Dom Amélio o animou. Vamos, homem, não desistas. Sei quem pode te ajudar. Quem? Atrás do meu pomar há uma trilha que corta a floresta escura. Caminhando por ela 3 dias, você vai chegar ao Rio Largo. Lá encontrarás Julião, o barqueiro. Desde que me aposentei, ele se tornou o maior contador de história dessa região. Será que ele conhece a história mágica que vai me fazer dormir? Dom Amélio percebeu a tempo que estava sendo levado pelo impulso de contar um caos. Interrompeu-se, respirou fundo com ares de dignidade e continuou. Não percas tempo. É melhor partir logo, enquanto suas pernas ainda podem andar. Gritou para dentro de casa. Floresbella, o homem vai partir. Traga provisões e água para 3 dias de viagem. E rápido, que ele tem pressa. Floresbella e Dom Amélio acompanharam Genival até a entrada da trilha. Despediram-se e lhe desejaram boa sorte. Genival caminhava um tanto cambaleante. Sua mente embaralhava lembranças e o tempo presente. Por sorte, a trilha era fácil de seguir. Por azar, o sono não o deixava contemplar a beleza da natureza. No entanto, viu um bando de capivaras correndo. Não ficou com raiva delas, apenas de ter sido amaldiçoado por um animal dessa espécie. Pelo contrário, uma doce memória o acometeu. Era sua infância. Via uma grande árvore
de tronco muito largo e um riacho no qual muitas capivaras estavam deitadas ao sol. Viu uma criança. Era ele mesmo, e corria junto às capivaras filhotes. Depois deitava-se entre elas, apoiando a cabeça na gorda barriga de uma delas. Viu a senhora que o criou o chamando. Esforçou-se para ver seu rosto, mas não conseguia. Divisava apenas o vestido largo e florido e os pequenos óculos que trazia na ponta do nariz. Assim, entre as lembranças, caminhou, caminhou e caminhou. Suas pernas doeram e o dia demorava a passar. A brisa muito leve parecia empurrar o seu corpo para frente, até que escureceu. Assim se foi o primeiro dia de caminhada. Novamente, caminhou, caminhou e caminhou. Suas pernas doeram e o dia demorava a passar. A brisa, muito leve, parecia empurrar seu corpo para frente, até que escureceu. Assim se foi o segundo dia de caminhada. No terceiro dia, caminhou, caminhou e caminhou. Suas pernas doeram e o dia demorava a passar. A brisa, muito leve, parecia empurrar seu corpo para frente, até que escureceu. Assim se foi o terceiro dia de caminhada. Finalmente, Genival chegou ao Rio Largo. Talvez, se não estivesse cansado demais, poderia ter sentido inveja do sujeito que cochilava sobre a balsa amarrada à margem do rio. Sim, era eu. Foi nesse dia que conheci Genival, o homem que encontrou seu sono. Eu acordei e o vi sentada ao chão. Seu olhar era distante e vazio. Sua face tinha um semblante cadavérico. Sua pele parecia ressecada e disforme. Entendi imediatamente que aquele homem estava há muito tempo sem dormir. Precisei chamá-lo muitas vezes até que ele me ouvisse e respondesse. Era como se estivesse muito distante. Com muito esforço, consegui entender que ele estava procurando pela história mágica que o faria dormir. Porém, assim como Dom Amélio, eu também jamais tinha escutado falar de tal história. Comecei inclusive a duvidar se ela realmente existia. De qualquer maneira, o melhor que eu podia fazer por ele era levá-lo à outra margem do rio e lhe mostrar o caminho para Dona Eulália, uma senhora de quem quase ninguém se lembrava naqueles tempos, mas que conhecia histórias de todos os cantos do mundo. Dizia a lenda que ela aprendera estas histórias com os animais, pois podia falar com eles. Se alguém conhecia histórias mágicas para fazer homens dormirem, era Dona Eulália. Confesso que fiquei com o coração apertado ao colocar o homem no caminho da montanha. A verdade é que eu não sabia nem mesmo se Dona Eulália existia de verdade. Tudo o que eu sabia sobre ela tinha me sido contado por um viajante muitos anos antes. O tal sujeito era muito alegre e radiante e contava tudo sobre Dona Eulália. Dizia que ela o havia contado uma história que curou seu coração, uma verdadeira magia que o tirou de uma profunda e antiga tristeza para a qual, até então, nenhum remédio havia funcionado. Porém, era tudo o que eu sabia. Poderia se tratar apenas de uma graça do tal viajante. Mesmo assim, segui meu coração e expliquei a Genival que ele devia seguir pelo caminho que cortava a montanha. Iria subir por 3 dias e então chegaria
a uma grande árvore, onde encontraria Dona Eulália. Dei-lhe comida e água que durasse pelos 3 dias. Fiquei olhando-o cambalear entre as pedras da montanha. Eu não podia deixá-lo sozinho. Ele não conseguiria chegar. Os viajantes que precisassem atravessar o rio teriam que esperar. Apoiei seus braços em meus ombros e seguimos pela estrada da montanha. Ele caminhava como um fantasma, tão magro que em nada me pesava. E assim subimos, subimos e subimos. Suas lembranças doíam e o dia demorava a passar. Um remorso muito grande parecia empurrar seu corpo para trás, até que escureceu. Assim se foi o primeiro dia de caminhada. Novamente subimos, subimos e subimos. Suas lembranças doíam e o dia demorava a passar. Um remorso muito grande parecia empurrar seu corpo para trás, até que escureceu. Assim se foi o segundo dia de caminhada. No terceiro dia de viagem, subimos, subimos e subimos. Suas lembranças doíam e o dia demorava a passar. Um remorso muito grande parecia empurrar seu corpo para trás, até que escureceu. Todo o caminho da montanha era muito familiar a Genival. Durante todo o percurso, muitas capivaras passavam por nós. Quando isso acontecia, eu o via chorar. Chorava de tristeza, como quando uma criança perde algo muito importante. Vendo estas cenas, eu imaginava que se tratava de efeitos do longo período sem dormir. No entanto, minhas suspeitas não passavam nem perto da verdade. Após o terceiro dia de caminhada, chegamos ao grande baobá. Era uma árvore gigantesca à frente de um riacho, largo como uma casa. O baobá tinha portas e janelas, também um pequeno telhado e uma varandinha debaixo dele. Ali se via uma cadeira de balanço, sobre a qual estava um livro amarelado. À beira do riacho, um bando de capivaras se jogou na água. Muito assustadas conosco, saíram correndo, afastando-se ao máximo que podiam. Genival paralisou-se ao ver o baobá à sua frente. Caiu de joelhos no chão. Suas lágrimas vertiam como o próprio riacho. Sob o sol, seus olhos vermelhos refletiam a dor de cada lágrima. O homem parecia ter recobrado sua sanidade e começou a falar. Contou-me que já havia vivido naquele lugar quando criança. Contou que brincara e vivera com aquelas capivaras. Ele perdeu sua mãe muito jovem e, como não tinha mais ninguém, foi adotado pelo bom espírito da floresta que vivia ali. Era Dona Eulália, uma grande contadora de histórias. Dona Eulália era uma capivara inteligente e falante. Uma capivara que usava óculos e lia muitos livros para ele. Ela quem o abraçou nas noites de tempestade e lhe deu de comer. Foi ela que o ensinou o certo, o errado, e foi dela que recebeu todo o amor que teve na vida. Eu respirei fundo e lamentei por ele. Sabíamos que ele havia matado Dona Eulália. Provavelmente ela o fora visitar, mas com tantos anos de distância, ele não podia mais conceber que uma capivara o criara
Como um filho, ele foi traído pela própria mente. A mente triste e irracional do ser humano se esqueceu. Era como... Não era como. Ele tinha matado a própria mãe e agora sofria implacavelmente. Neste mundo enorme e tão sem sentido, por vezes o destino pode ser generoso e nos trazer sorte. Tudo parecia perdido quando a porta do baobá se abriu e lá, de dentro veio caminhando uma capivara. Ela usava um vestido floral e trazia óculos na ponta do nariz. Genival! Meu filho, que boa surpresa! Exclamou a dona capivara. Eu, que estava aterrado pela história, me vi preenchido de alegria por aquele homem. Ele, por sua vez, se lançou aos pés da mãe pedindo-lhe perdão. Ela apenas ria e dizia que estava tudo bem. Fomos convidados a entrar no baobá e lá tomamos chá e conhecemos Elvira, outra capivara inteligente e falante, aprendiz de Dona Eulália. Foi Elvira que levou o tiro dado por Genival. Ansiosa por conhecer o mundo, foi se aventurar e Dona Eulália a aconselhou que, em caso de necessidade, procurasse ajuda e abrigo com Genival, seu irmão de criação. Não imaginava que Genival já não se lembrava de sua infância. Ele pediu desculpas a Elvira, mostrando-se muito arrependido, e prometeu jamais tentar matar outro animal novamente. Ela o perdoou e Genival dormiu antes mesmo dela terminar de contar como chegara até ali. Por sorte, o tiro pegou de raspão e já estava sarada. O homem dormiu muitos dias seguidos. Eu o deixei lá, pois sabia que estava em ótimas mãos e com ótimas histórias para ouvir. Voltei à minha jangada, pois havia ainda muitas pessoas que precisavam atravessar para a outra margem do rio. A corrente do destino somente pode ser puxada um elo por vez. Bons sonhos e durmam em paz.